Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos familiares da nossa família Guimarães, que alegria podermos nos reunir mais uma vez em torno do altar, anualmente, como fazemos, desta vez aqui na Diocese de Anápolis, nesse lugar, nesse recanto rural tão importante para nós. Talvez durante o ano nos encontramos pouco, por causa das distâncias, do trabalho e do compromisso que cada um tem na sua vida. Mas hoje o bom Deus nos reúne como uma grande família para agradecer, recordar, rezar e renovar a nossa esperança. Saúdo com muito carinho as crianças da nossa família, que são os presentes do bom Deus para nós. Quando nós vemos as crianças, nós sabemos a família continua. Os jovens, que também nos alegra muito. E graças a Deus nossa família tem muitos jovens de profundidade na fé. Jovens que vivem os valores profundos da fé. Suas consagrações, suas participações, isso nos alegra muito. Os casais, que todos os anos nós nos encontramos, a gente vai envelhecendo, mas vivendo essa fidelidade no matrimônio. A gente sabe que muitos de vocês carregam também as dificuldades no casamento. Mas o matrimônio é a cruz de Cristo, como dizia São João Paulo II. A família precisa saber que sem a cruz, ninguém chega à ressurreição. Nossos idosos, nós já temos uma turma, e eu já me incluo nela, que está caminhando para o top daqueles que primeiro serão chamados. Nosso coronel Guimarães, não sei onde ele está aqui, o Geraldo está ali, que eu acho que o mais velho da família que está aqui. Obrigado pela sua presença com a sua amada esposa Zumira, e veio aqui rezar. O Geraldo teve uma amizade muito profunda, ele quer me contar umas coisas da família, numa hora oportuna, com a nossa bisavó Maria das Dores Gomes Guimarães. Sempre quando ele era já aluno do CFA ou CFO? CFO em Goiânia, às vezes ele descia até Campo Norte com a minha bisavó, ele ia fardado já, cuidando dela, que tinha aquelas úlceras varicoses nas pernas, né? Aquelas de pele terrível que nossa bisavó tinha. Uma mulher muito forte. Quantos aqui conheceram nossa bisavó Maria? Então tem muitos aqui que conheceram. Eu lembro quando ela foi ao Genipapo, a Célia era pequenininha, tinha a cabeça bem branquinha, né? Menina ainda, né? E nossa bisavó ali, grande parteira, grande rezadeira, uma mulher forte. Tem algumas coisas também que a gente não deve contar, porque envolve tiro, essas coisas, espingarda, então a gente deixa quieto. Agradecemos àqueles que vieram de longe, de perto, também aos nossos amigos da família que estão aqui, que é sempre uma alegria para nós, todos os anos, ter os nossos amigos, como os meninos que cantam nas nossas missas aqui, que animam a nossa liturgia. Muito obrigado. Saudamos também aqueles que carregam no coração o peso da saudade. Família reunida é um dos maiores presentes que Deus pode conceder a uma pessoa. Em 1983, quando nós nos reunimos pela primeira vez na casa do meu pai e da minha madrasta, era muito diferente do que hoje. Tinha apenas um carro, a família. O pessoal ia a cavalo, de bicicleta, de carroça, né? Evoluiu muito. Eu lembro da Maria Núbia, a Mara Núbia, não sei onde ela está. Está ali a Mara Núbia, que é mãe de quantos? 3 meninas, né? Quantos anos de casada já? Morando junto, quantos anos? 25 anos.
A Mara Núbia era uma menina do tamanho dessa aí. Eu tenho até uma gravação dela, não é em vídeo, mas em áudio, naquele tempo era tudo precário, ela banhando na bica d'água, né? Aquela bicona d'água lá em casa, na roça. Né? Este nosso encontro também é um encontro de memória. Quando nós olhamos para esta nossa assembleia aqui, percebemos que muitos lugares estão vazios. Falta meu pai, falta minha mãe, falta tio Geracino, tio Gersino, nosso avô, nossa avó, nossos tios que já foram, e aqueles idosos que não puderam vir, como minha madrasta, como tio Benedito e tia Maria, que eu espero visitá-lo semana que vem, que não puderam vir. A pais, mães, avós, tios, tias, primos e amigos que partiram que participaram de tantos encontros que hoje celebram a sua Páscoa definitiva. Já estão com Deus. De modo muito especial, nós recordamos o último falecido, há poucos dias, o nosso querido Preto, esposo da Dorvina Neta, né? Nossa avó também chamava Dorvina. Sua partida ainda é relativamente muito próxima, né? Depois de tanto sofrimento causado pela sua enfermidade, deixou em nós um sentimento de tristeza, porque foi um homem muito simples, muito zeloso com essas suas filhas, que são tão bem formadas, né? E muito ardoroso com a sua esposa. Eu nunca fiquei sabendo de nenhum atrito do Preto com a Dorvina. Um casal muito simples. E eu creio também que a Dorvina nunca recebeu na porta um cobrador, porque o Preto era um homem profundamente honesto e cuidadoso dos seus negócios. A gente sente sua falta. A gente sente a falta de sua presença, de sua amizade, do seu jeito simples de viver. Mas a fé nos ensina que quem morre em Cristo não desaparece, passa para a vida eterna. E essa fé nos marca. Nós temos esta fé. A saudade permanece, mas a esperança é maior do que a saudade. A primeira leitura nos revela um dos rostos mais belos de Deus. O livro da sabedoria afirma: tu julgas com clemência. Concedeste a teus filhos a esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Ninguém pode dizer, Deus nunca me perdoará. Deus é perdão, Deus é bondade. Nosso Deus não é um Deus da vingança, é um Pai de misericórdia. Por isso eu quis que nós começássemos aqui com o tercinho nosso da misericórdia, tão bonito e tão aliviador das nossas dores. Quantas vezes nós também precisamos desse perdão? Quantas vezes falhamos dentro da família, deixamos de visitar um doente, demoramos para perdoar, respondemos com dureza, esquecemos uma palavra de carinho. Hoje Deus nos convida a voltar para Ele. E também a voltar uns para os outros. Às vezes alguém diz, nossa, faltou tanta gente da família. Às vezes até é bom que falte, porque não cabe, né? A família é muito grande. Vocês lembram daquele encontro em Bela Vista que nós reunimos 876 pessoas. Foi o maior encontro da família. É uma família muito grande, porque os nossos avós, lá para trás, teve muitos filhos, né? Uns que ficaram viúvos com muitos filhos, casaram de novo, uma viúva com um viúvo com muitos filhos, e foi tendo mais filhos. Então nós somos descendentes dessa família extremamente numerosa. Não podemos deixar de rezar pelos que não veio. Também nós lembramos a tia Maria, viúva do tio Oswaldo Guimarães, que faleceu há pouco tempo, que sempre também estava nos nossos encontros. É uma morte também mais recente. O Evangelho apresenta a parábola do trigo e do joio. Uma vez meu avô Geracino lia muita escritura para nós, e ele falava, esse joio é o timbete. E é mesmo. É isso, é o timbete. Alguém não sabe, você não sabe o que é o timbete, não, né? Paulista não sabe.
Aqui o povo chama que é excremento de baiano, né? Para não falar o nome mais feio, a gente fala um nome mais culto, né? Mas ele é aquele negócio que dá um cacho só de uma coisa de espinho, que pega no pé da gente, é uma coisa terrível, vira cravo, é aquela coisa terrível, o joio. Todos nós gostaríamos que nossa família fosse feita apenas de trigo. O trigo é bonito. Alguém que conhece uma lavoura de trigo, já conheceu? É amarelinha, aquela coisa bonita, né, quando está madurando, aquele cheiro do trigo, da flor do trigo. Mas na vida, a vida nos ensina que o joio também aparece. Há doenças, crise econômica, desemprego, incompreensões, perdas, sofrimentos e preocupações. Conversava ali há pouco com uma prima, né, que partilhava comigo, sem angústia, sem dor, mas com esperança suas dores. No ano que vem terá um padre, ou dois talvez, que eu vou levar para ficar confessando vocês. Enquanto ele está conversando, fazer as confissões, que aqui tem gente que há muito tempo não confessa. Nem levantou a mão para comungar hoje, né? Então, eu sozinho não dou conta de confessar tanta gente, mas confessei alguns só. Os jovens, né? Meninos. Quem não tem cruz? Quem não carrega essas dores? Um pai me dizia há pouco, da filha que foi estudar na universidade e agora não tem mais aquele pensamento bonito que tinha antes, né? Perdeu o rumo. Vocês têm que ter muito cuidado com as faculdades, gente. Faculdade hoje é um ninho de comunistas sem fé, que tem muitos professores que dizem claramente, nós vamos tomar esses filhos dessas famílias conservadoras. Por isso que é importante uma escola bem clássica para os filhos. Quando pequenos, lá em Formosa, nós criamos a escola Bento XVI, ensino clássico. Os meninos já aprendem o latim, já aprendem história, as literaturas, é um ensino clássico. A matemática corretamente, não aprende essas bobagens que eles ensinam nas universidades, negar a Deus, negar a igreja, negar a família, não. Nós precisamos valorizar isso. Então, preocupações todos nós temos. Nós vivemos tempos difíceis, muitos empresários honestos enfrentam dificuldades para manter suas empresas, na nossa família também não é diferente. Trabalhadores perdem seus empregos. Lá em Formosa tem muitas empresas fechando e deixando centenas de pessoas desempregadas. Cada carga de imposto, indo para onde? Para o Paraguai, que lá só paga 10% de imposto. Então nós já temos mais de 200 mil, ouvi outro dia, não sei se confere com a realidade, de empresários que estão indo para o Paraguai. Porque o nosso país virou uma enxurrada de miséria isso aqui. Agricultores sofrem com as incertezas. O agronegócio na nossa região, que é grande, está em grande crise. Só uma fazenda desempregou agora esse mês 200 e poucos empregados. Literalmente quebrou. Parece que o joio cresce depressa, mas Jesus nos ensina hoje que o joio nunca terá a última palavra. O mal nunca será determinante. Um dia cai. Deus continua cuidando do trigo. Isso vale também para a nossa vida pessoal, de cada um. Nenhum de nós é apenas trigo, nem apenas joio. Por quê? Porque dentro do coração de cada um de nós existe uma luta entre o bem e o mal. Por isso Jesus pede paciência. Vocês desculpem eu falar muito, mas eu tenho que falar que ninguém fala essas coisas para vocês e nós estamos por conta. Posso continuar? Pode. Então Deus continua trabalhando silenciosamente em nossa vida. Porque dentro de nós, São Paulo diz, tem uma força que quer a luz e tem outra que quer as trevas. Então a gente tem que saber lutar contra isso, né? E Deus vai zelando de nós. Se eu me abro ao Espírito Santo, quando os meninos aqui cantaram os cantos da renovação no início da missa, para chamar vocês para a missa,
os cantos alegres, né? Fala disso. Jesus no nosso coração. Deus ainda está escrevendo a história sua e a minha, de todos nós. Deus escreve a nossa história. São Paulo, na segunda leitura, nos consola profundamente ao dizer: o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Vocês cantaram um canto do Espírito Santo, não foi? O Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Eu, como tenho uma espiritualidade muito marcada pela renovação carismática católica, que a renovação carismática católica foi a grande força do início do meu ministério e talvez até a salvação da minha vida de padre. Porque eu estudei numa universidade que me fez comunista. Tirou todo aquele zelo que um bom católico deve ter com a igreja, com a sua fé. A gente gostava, não sei, talvez mais de Che Guevara do que de alguns santos, do que de João Paulo II. Uma tristeza. E depois é tão difícil tirar isso dentro de nós, é o joio. Você arrancar o joio, você tem que ter muito cuidado, senão você arranca a planta boa. Então você vai arrancar o joio, você arranca o trigo junto e você não fica nada. Essa coisa, essa duplicidade que tem dentro de nós, ele é um problema. Não é uma coisa muito fácil de resolver. E São Paulo fala que o Espírito Santo vem em nosso socorro, quando a gente não sabe. Isso aqui é um pouco a oração em línguas que se faz nos grupos de oração, que ajuda muito a refrigerar a alma. Tigercino tinha muita resistência à renovação carismática católica. Ele falava comigo: meu filho, você é padre, mas eu não dou conta muito de escutar esse jeito desse povo rezar, né? Então Tigercino tinha uma resistência. Como muitos têm, mas é um jeito de rezar que trouxe muita vida a muitos corações. Quantas vezes nem sabemos o que pedir a Deus? Há dores que não conseguimos explicar, lágrimas que não conseguimos traduzir em palavras. E a gente acompanha mais ou menos a vida da nossa família. Olha, gente, é muito sofrimento que nós temos. Tem muita gente que sofre demais na família. Já sofreram, alguns estão sofrendo, outros talvez no futuro ainda vão sofrer. A gente deve estar sempre preparado. Mas a São Paulo afirma que o Espírito Santo é que nos ajuda. Quando uma mãe reza pelo filho, quando um pai chora silenciosamente por um filho, quando um idoso oferece seu sofrimento, como nós temos tantos na família, que carregam grandes sofrimentos de enfermidade, dores terríveis. Quando alguém perde uma pessoa querida, o Espírito Santo está rezando conosco para a gente não perder a paz. Hoje eu quero pedir a Deus um pedido muito especial pela nossa família. Que nós não esqueçamos de cuidar dos nossos idosos e dos nossos doentes. Uma família não é grande apenas porque tem muitos membros. Ela é grande quando sabe proteger os mais frágeis, os mais enfraquecidos. Os idosos carregam a memória da família. Eles conhecem nossas histórias, nossas raízes, nossas lutas. Não permitamos que nenhum deles se sinta sozinho. Visitemos os doentes, telefonemos mais pelos idosos, damos mais um telefonema. Façamos companhia, rezemos juntos com eles. O amor se prova nos pequenos gestos. Quero dirigir também uma palavra aos nossos jovens e crianças da família. Nunca tenham vergonha da família de vocês. Os mais velhos, que às vezes não sabem falar bem o português, não tiveram faculdade, não estudaram, eles são uma riqueza para nós. Vocês lembram do vovô Geracino? Era uma pessoa, ele não sabia falar o português direito, mas sabia muito bem ensinar valores, ensinar matemática para nós, ensinar as rezas que nós aprendemos com ele.
Nunca tenha vergonha dos mais velhos. Vivemos uma época que muitos tentam enfraquecer a família, relativizar o matrimônio como se o matrimônio fosse uma coisa que não tem sentido e romper os vínculos entre pais e filhos. Não aceite essa mentira. A família continua sendo o maior patrimônio que Deus deixou sobre a terra. E o Brasil só vai melhorar, e não vai melhorar tão cedo, daqui 30, 40 anos, quando essas crianças bem educadas começar a assumir como professores, como políticos, como médicos, como advogados, como pessoas honestas. A família. A destruição da família destruiu a nossa sociedade, destruiu o mundo. A Europa, por exemplo, que agora não sabe o que fazer. Família é família. Família é lugar de sofrimento, não é lugar de facilidade, não. Cuide dos seus pais enquanto eles estão vivos. Abracem mais os idosos, os velhos. Eu estava ali com o coronel, que é o mais velho da nossa família. A gente conversando, depois eu vou fazer uma visita a ele, para a gente trocar umas ideias, gravar uns vídeos sobre as coisas antigas da família, que ele sabe muita coisa. E eu mandei chamar o nego. E depois chegou outros também para ficar ali conversando com ele, que eu tinha que conversar com os outros, porque os mais novos não entendem. Como que eu vou conversar com um idoso? Eu nem sei quem é ele, né? Mas é uma história. Peçam perdão quando for necessário. Digam, eu te amo, antes que seja tarde. O reino de Deus, diz Jesus, é também como um grão de mostarda, bem pequenininha, menor semente. E como o fermento da massa, que é aqueles pequenos granulados que a gente coloca numa massa deste tamanho, que depois fica o tamanho dessa mesa. Fermento. Pequenos gestos transformam a família inteira. Uma oração antes da refeição, o terço rezado quando puder em família, a missa dominical. Uma vez eu passei vergonha como seminarista. Cheguei do seminário, faculdade vazia, tirava um pouco a alegria da fé do nosso coração. Um dia meu pai me chamou, escuta, antigamente você rezava o terço todo dia quando você estava aqui em casa, agora o que aconteceu? Não, vamos rezar hoje. Uma chamada de atenção, fiquei com vergonha, até depois compartilhei com o meu diretor espiritual. Meu pai me deu uma chamada, você rezava o terço, agora não está rezando mais. Meu pai achava bom, a gente rezava o terço ali, na mesa, junto, na roça. Uma visita ao cemitério para rezar pelos falecidos. Não é isso, Letícia? A visita ao cemitério. Essa semana eu quero ir lá no túmulo, no cruzeiro do cemitério de Campinópolis, para rezar por todos os falecidos da família que estão ali. Ninguém acha mais as tumbas de ninguém no cemitério de Campinópolis. Virou uma bagunça aquele cemitério. Uma vergonha. Cacei a tumba do meu pai e não achei mais. Não sei onde está a tumba do meu pai no cemitério de Campinópolis. Então vou lá no cruzeiro, rezo para todos. Do meu avô, do tio Gercino, do outro ainda acho, mas do meu pai nunca mais achei. As 2 vezes que eu vou lá, não acho. Um pedido sincero de perdão, um abraço dado no momento certo, são pequenas sementes que Deus faz crescer silenciosamente dentro do coração da família, gente. Minha querida e amada família Guimarães, ao encerrarmos este encontro, não levemos apenas uma fotografia para casa, levemos um propósito. Que cada um saia daqui decidido a amar mais, visitar mais, rezar mais e cuidar melhor da própria família. E que os nossos falecidos descansem na paz do Senhor. Que os idosos sejam cercados de carinhos. Que os doentes encontrem consolo. Que os jovens permaneçam firmes na fé. Nada de ateísmo, nada de comunismo. Que nossas crianças cresçam conhecendo e amando Jesus. Leve as crianças no presépio na ocasião do Natal. Ensine como minha mãe fazia comigo e o Tatá, meu irmão. Não tinha ainda o outro. Levava lá no presépio da Catedral de Uruaçu e ensinava para nós tudo. E tem um fato interessante, que tinha um Cristo grande lá no presépio e ele tinha dente. 2 dentinhos, o Cristo.
Aí eu fiquei impressionado com aquilo e perguntei para minha mãe, mas Jesus já nasceu com dente? Ela, meu filho, Deus pode tudo, né? Deus pode tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu fui ser padre, então eu fui ser padre primeiramente na catedral. E quando eu cheguei na catedral, era o mesmo menino Jesus. Aí eu pedi a uma professora e artista plástico de Uruaçu, que era nossa, agora esqueci o nome dela, tinha um nome engraçado, já morreu há muito tempo. Dona Zizi, falei, Dona Zizi, dá um jeito de tirar os dentes do menino Jesus. E ela tirou. Não sei se ainda continua o mesmo Cristo lá, menino. Né? Menino tem essas coisas. Muito engraçado. Então é bom os pais levar as crianças no presépio, na Semana Santa, na Via Sacra. E quando chegar o próximo encontro, se Deus quiser e nos conceder essa graça, pode que alguém morra daqui até lá. Sempre que termina um velório nosso, eu fico pensando, quem será o próximo? Né? Um tempo atrás eu falava, aí pediram para mim não falar mais. Né? Sempre eu falava, Deus os acompanhe até o próximo velório do próximo, que possivelmente está aqui e vai morrer. Mas aí alguns mais velhos, não é bom falar isso não, que todo mundo fica preocupado que vai morrer. Eu não falo, mas eu penso. Vocês não podem mandar no meu pensamento. Assim é a vida, meus irmãos, mas existe uma certeza que nunca muda. Cristo, nosso Senhor, permaneça conosco, apesar dos nossos pecados. Ele é o Senhor da vida, consolo dos que choram, a esperança dos que caminham. Como diz o Evangelho de hoje, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Que essa seja a vocação de toda a nossa família Guimarães, que é claro que está misturado com a família Guimarães, os Gomes e os Bonifácios. Viver unida na terra para um dia reencontrar-se unida no céu. Que Nossa Senhora Aparecida, São José e todos os nossos familiares já falecidos intercedam por nós e que Deus continue abençoando nossa família, hoje e sempre, por todas as gerações, assim seja. Amém.